Olá, pessoal. Chegamos ao último vídeo do projeto Leituras a respeito do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Aqui você tem uns poemas finais da obra. Se você perdeu o início, volta e aí você encontra aí na nossa playlist Projeto Leituras todos os poemas do livro Alguma Poesia lidos e analisados. Também tem na playlist Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Agradeço que você tenha ficado aí comigo e em breve a gente volta com um novo livro, um novo conto ou novos poemas para o nosso projeto Leituras. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Cabaré Mineiro. A dançarina espanhola de Montes Claros dança e redança na sala mestiça. Sem olhos morenos, estão despindo seu corpo gordo picado de mosquito. Tem um sinal de bala na coxa direita. O riso postiço de um dente de ouro. Mas é linda. Linda, gorda e satisfeita. Como rebola as nádegas amarelas. Sem olhos brasileiros, estão seguindo o balanço doce e mole de suas tetas. Bom, nitidamente ele está descrevendo, né, a dançarina do cabaré. Cabaré, né, a dançarina espanhola de Montes Claros. Então você percebe que você tem a ideia de terra natal mais uma vez aí. E é aquela coisa do vida besta, né? Eita, vida besta, meu Deus, do Drummond, não é? Só que nesse caso, a vida besta está acrescida de sexualidade. Né? Um desejo aí em torno dessa dançarina, mas um desejo como se fosse uma ação mecânica. Né? Você percebe que o olhar sem olhos morenos estão despindo seu corpo gordo, picado de mosquito. É tão mecânico que os olhos não percebem nem as picadas do mosquito, nem o sinal de bala na coxa direita, nem o riso postiço de dente de ouro. Mas é linda. Né? Agora, o que é linda é a sensualidade dessa dançarina espanhola, que vai sendo apresentada aqui de uma maneira fragmentada. Né? Então, primeiro você tem o corpo gordo, depois ele vai para a coxa, depois ele vai para o riso, depois ele vai para as nádegas. Né? Então, ele começa de um todo, depois ele divide, né? E termina numa parte específica que são as tetas da dançarina espanhola. Então, assim, veja, fisicamente ela está degradada. Não é? Você tem a cicatriz da bala, você tem o dente postiço, dente de ouro. Antigamente, quem usava um dente de ouro era elite. Não é? Mesmo assim, o riso é postiço. Não é nem o dente que é postiço, só o riso é postiço. Então, você tem isso, esses são elementos, aliás, as nádegas amarelas também, e as tetas moles. Então, você tem uma degradação física dessa dançarina espanhola, mas o desejo, ele se mantém. Agora, dançarina espanhola é um estereótipo, né? A ideia estereotipada aí da sensualidade dessa dançarina espanhola, que está no processo de decadência física. Não é? O corpo é gordo, o riso é postiço, as nádegas elas estão amarelas, e as tetas estão moles. Então, você repara que ele é até irônico, né, na perspectiva. Quer dizer, é um rebaixamento, e está fazendo um rebaixamento dessa figura feminina por meio do grotesco. Não é? Repare que e há uma ideia de insistência, né? Porque ela dança e redança, então ela tem um ato contínuo aí, ela está sempre dançando. E os olhos morenos, que são os homens, né, estão despindo seu corpo. Então, é uma dançarina espanhola que está vestida. Né? Mas, como você consegue ver a coxa direita dela e as tetas moles, né, você consegue perceber que a roupa é ou tem, né, algum elemento de sensualidade. Para ver a coxa, a saia ou ela é curta ou ela tem uma fenda, né, que dê para ver a coxa. As tetas também, né? Você tem que ter ou um decote muito grande ou um decote muito grande, tá certo? E é linda, gorda e satisfeita. Ele está sendo irônico, né? Porque a mulher está dançando para homens e, obviamente, aqui, como ela já tem a bala na coxa e a falta de um dente, você percebe que ela é vítima de algum tipo de violência. Tá? E não é uma dançarina espanhola muito jovem, né? Você percebe por causa dos peitos moles, né? E as nádegas já amarelas. Então, é um texto que você percebe que há uma perspectiva aqui, evidentemente, de desejo sexual, mas a figura feminina bastante degradada pelo tempo, né? Talvez, de profissão dela.
Quero me casar. Na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva, loura, morena, preta ou azul. Uma noiva verde. Uma noiva no ar, como um passarinho. Depressa, que o amor não pode esperar. Então, você percebeu aí que a gente tem uma urgência, né, amorosa, uma urgência do casamento. É que, nesse caso, o casamento está muito vinculado, evidentemente, não só a ele ter uma realização amorosa, mas também ter uma satisfação física. Então, há uma urgência do amor físico, não é? Além desse amor, né, que deveria ser o alicerce do amor físico. Agora, para o Drummond, um dos campos temáticos do Drummond é o amar amaro. E aqui a gente tem esse amar amaro, porque ele tem a urgência de casar, mas ele não está concretizando, né, esse casamento. Então, ele coloca depressa, que o amor não pode esperar. Quer dizer, está desesperado, né, nessa necessidade para que o amor, né, se concretize, para que o casamento, né, ele se concretize. Aí você vai falar assim, mas cadê a ideia de desejo sexual? Por meio dos eufemismos, né? Os eufemismos aqui eles estão disfarçando esse desejo sexual. Quero me casar na noite, na rua, no mar, no céu. Né? Quer dizer, em qualquer lugar eu quero ter uma esposa, uma mulher com a qual eu consiga desenvolver uma atividade sexual. Ó, procuro uma noiva, também serve qualquer uma. Loura, morena, preta ou azul. Quer dizer, verde também, né? Indiferente para ele, porque o que ele quer é casar, o que ele quer é a satisfação sexual dele a partir dessa união. Né? Azul, verde, a mulher pode ser azul, ela pode ser verde, mas ela pode também estar no ar. Né? Então, você percebe uma nota aqui do surrealismo no texto do Drummond. Mas depressa, que o amor não pode esperar. Quer dizer, a urgência do casamento. Quer dizer, é quase aquela ideia de poesia de adolescente, né? Que tem uma necessidade sexual à flor da pele. Não só o adolescente, há muitas pessoas que na fase adulta também continuam, né, com esse mesmo furor sexual. Mas aqui é a ideia do casamento como o primeiro caminho para a atividade sexual. Principalmente se a gente lembrar que, antigamente, o comum, claro que havia algumas exceções, mas o comum era a mulher ter uma relação sexual com o homem só depois da união, né, no cartório, na igreja. As meninas tinham que casar de branco, né, que significava virgindade. Aí depois tinha a noite de núpcias, né, que era um momento importantíssimo, né, quando a mulher se entrega ou se entregava ao homem. Isso em algumas culturas se mantém até hoje. Né? Aqui no Brasil, onde nós estamos, era também a cultura dominante, hoje é um pouco diferente, mas na época em que o Drummond escreveu esse texto, era essa ideia, né? Para ter uma relação sexual com uma mulher, precisa casar com ela, né? Claro que salvo as prostitutas, né? Ou as dançarinas espanholas do cabaré. O epigrama para Emílio Moura. Acompanha comigo. Tristeza de ver a tarde cair como cai uma folha. No Brasil não há outono, mas as folhas caem. Tristeza de comprar um beijo como quem compra jornal. Os que amam sem amor não terão o reino dos céus. Tristeza de guardar um segredo que todos sabem e não contar a ninguém, que esta vida não presta. Bom, vamos lá nos campos temáticos do Drummond. Se eu for enquadrar os campos temáticos do Drummond, o epigrama a gente vai colocar no tema da vida besta, né? Eita, vida besta, meu Deus. Que é exatamente essa conclusão aqui, ó. Esta vida não presta, tá? É o tema da vida besta, que é bem comum na poesia do Drummond. Agora, repare, é um poema breve, né? Note que todas as estrofes têm 4 versos, tá bom? E é epigrama para Emílio Moura. Quem foi Emílio Moura? Um poeta modernista, mas sem aqueles excessos, né, do modernismo de 1922, aquela ruptura total com a tradição. Tanto que, talvez para mostrar que o Emílio Moura não era tão avesso à tradição, é que o Drummond tenha composto esse texto em estrofes de 4 versos, né, que a gente chama de quartetos. Tá? Isso é forma fixa. Então, Emílio Moura, ele era modernista, mas mantinha alguns elementos da tradição. Aqui os quartetos, por exemplo, né, corresponderiam aí a algum desses elementos
da tradição. E uma curiosidade, Emílio Moura nasceu no mesmo dia do Carlos Drummond de Andrade, né? Então, o epigrama para alguém poderia ser muito próximo a ele. Os dois são modernistas, o Drummond, depois de não em alguma poesia a gente tem muita irreverência, muita ironia, aquela marca dos modernistas de 22 ainda, mas depois o Drummond também vai criar alguns textos que já vão ser mais tradicionais, no sentido de recursos poéticos, tá bom? Bom, tristeza de ver a tarde cair como cai uma folha, né? Então, você tem um processo de comparação, né? A folha cai e a tarde cai também. No Brasil não há outono, mas as folhas caem. Quer dizer, a tarde cai, mesmo que não haja outono, a tarde também cai. Porque se a tarde e a folha caem da mesma maneira, a tarde no Brasil também cai, tudo bem? Não há um outono no Brasil, mas não é que não há outono, não há um outono convencional, como o outono europeu, né? Por exemplo, tá certo? Quem trabalha muito o outono, esse outono convencional, são os poetas simbolistas, né? Sempre essa poesia outonal, principalmente simbolistas europeus. Então, a gente tem aqui a ideia de que o Brasil é diferente da Europa, né? Na poesia, na arte, no clima, em tudo. Tá? Tristeza de comprar um beijo, como quem compra um jornal. Olha, comprar beijo, o que significa isso? O amor é comprado. Então, não é um afeto, não é natural, é um afeto comprado. É um beijo comercializado, na verdade, né? Os que amam sem amor não terão o reino dos céus. Então, os que amam sem amor não vão para o céu. Então, só quem vai para o céu? Aqueles que amam com amor, né? Se você amar, para você ir para o reino dos céus, você precisa ter amor. Então, comprar esse beijo, não vai garantir a você entrada no céu, porque é um beijo que não é um beijo de amor. Tristeza de guardar um segredo que todos sabem e não contar a ninguém, que esta vida não presta. Né? Então, você tem toda uma desilusão com a vida, uma desilusão com o amor, uma desilusão com as coisas que desaparecem, né? E com o tempo, né, que se esvai, você não realiza, na verdade, a maior parte dos seus sonhos. Então, é um momento de total e plena desilusão do Drummond aqui, ou do eu lírico desse texto. Sociedade. O homem disse para o amigo: breve irei à tua casa e levarei minha mulher. O amigo enfeitou a casa e, quando o homem chegou com a mulher, soltou uma dúzia de foguetes. O homem comeu e bebeu, a mulher bebeu e cantou, os dois dançaram. O amigo estava muito satisfeito. Quando foi hora de sair, o amigo disse para o homem: breve irei à tua casa, e apertou a mão dos dois. No caminho, o homem resmungava: ora essa, era o que faltava. E a mulher a junta: que idiota! A casa é um ninho de pulgas. Reparaste o bife queimado? O piano ruim e a comida pouca. E todas as quintas-feiras eles voltavam à casa do amigo que ainda não pôde retribuir a visita. Bom, a gente pode até dizer que esse é um texto praticamente um poema piada, né? Do Drummond, em que ele fala sobre a sociedade. Essa sociedade me lembra um texto, me lembra um trabalho, né, do Bauman, que é o Sociedade de Consumo, né? Deixa eu virar aqui minha mesa que estava ao contrário, né? Que é exatamente a ideia de sociedade de consumo, perfeito? Porque você tem aqui exatamente relações humanas cotidianas, né? Aliás, se a gente fosse enquadrar naqueles campos temáticos do Drummond, que a gente sempre acaba enquadrando, eu colocaria justamente na ideia do choque social, né? Isso fica bem forte aqui no texto. Então, assim, a gente tem aqui relações humanas artificiais, né? Relações humanas, na verdade, por interesse, né? Se você reparar, né? O casal vai continuar visitando o cidadão mesmo falando mal dele, né? Então, relações que não são por afeto, né? São relações movidas por algum tipo de interesse, que no caso até a alimentação, né? Na casa do amigo. E notem como a gente tem uma coisa interessante nesse texto, que são os diálogos, né? É quase uma pecinha de teatro, dá para a gente fazer uma encenação disso aqui, né? Agora, notem também que as falas, né, elas são muito maquinais. Né? Então, breve irei à tua casa e levarei minha mulher, né? Depois você tem lá os dois resmungando, né? Então, uma fala meio maquinal.
que, na verdade, todos os diálogos aqui, eles correspondem, né, à superficialidade, né, dessa relação, né, dessa relação de suposta amizade. Um outro campo temático que a gente pode colocar aqui, né, é o na praça de convites, né? A gente pode estabelecer com essa relação, a vida, né, na praça de convites. Né? Notem uma coisa curiosa aqui, ó. O homem comeu e bebeu, a mulher bebeu e cantou. Ele não usa, né, o termo amigos, porque na verdade eles não são amigos. Né? Os dois dançaram, o amigo estava muito satisfeito, né? Quer dizer, é realmente uma relação por interesse. Olha aqui de novo, ó, a fala maquinal, né? Breve iria à tua casa, e ele não vai. Não, ele não pôde retribuir a visita. Será aqueles encontros que a gente tem? Olha, a gente precisa se encontrar mais, né? Vamos marcar um encontro, vamos marcar um jantar. Esse vamos marcar fica sempre para o tempo futuro e acaba não se executando. Então, o nosso anfitrião, né, ele não foi retribuir a visita ainda. Né? Agora, aqui você tem justamente marcas, né? Aliás, esse aqui também, né? Marcas de um traço dominante aqui em relação a esse casal, que é a hipocrisia, né? A relação afetuosa, que é movida por hipocrisia. E notem que eles vão sempre às quintas-feiras, todas as quintas eles voltam à casa do amigo, mas eles falam mal do amigo. Né? É a falsidade. Né? Com certeza é a falsidade da relação, porque ele só tem interesse, né? Interesse de ir lá comer, né? Mesmo com essa casa é um ninho de pulgas, né? O bife está queimado. Então voltou lá por quê? Porque tem algum tipo de interesse. Né? No caso aqui é o interesse da própria alimentação. Né? Então, assim, relação humana realmente fraudulenta, né? Artificial e movida por interesse. Avalie aí na tua vida quantas pessoas que são próximas a você por algum tipo de interesse e não por afeto. Mas se você for contar nos dedinhos das suas mãos, você vai notar que você tem muito mais relações, né, de interesse do que realmente de afeto. Elegia do rei de Sião. O pobre rei de Sião, que morreu de desgosto por não ter um filho varão. Pobre rei de Bangkok, educado em Oxford, pequenino, bonito, decorativo, que morreu especialmente para nos comover. O filho que desejava, a Ásia não deu, e seu desejo de um filho era maior do que a Ásia. Pobre rei de Sião, que Camões não cantou, amou 3 mulheres em vez de 1000, e nenhuma lhe deu um filho varão. De sua costela real nasceu uma pequena siamesa. Ao vê-la, o rei caiu para trás, como um europeu. Adoeceu, bebeu um veneno terrível e morreu. Seu coração enegreceu de repente. O corpo ficou todo fofo. Depois queimaram o corpo fofo e o coração preto numa fogueira esplêndida. E a alma do rei de Sião fugiu entre os canais. Pobre reizinho de Sião. Tá bom? Vamos lá. Elegia do rei Sião, você repara que é uma representação assim meio desagradável, né, em relação ao que aconteceu com o rei de Sião e ao desejo dele. A elegia, o tom elegíaco aqui no texto, ele está sendo, na verdade, irônico, né? O Drummond está trabalhando de uma forma meio irônica esse tom elegíaco, né? O que eu tenho aqui é um elemento trágico, né? E esse elemento trágico filtrado de uma certa forma por uma certa comicidade grotesca, né? O grotesco vai transformando aí a imagem nobre do rei. Então, ó, pobre rei de Sião que morreu de desgosto por não ter um filho varão. Então, repare que para o rei de Sião isso era importante, né? Era significativo. Né? O que é significativo? Ter um filho varão que vai dar continuidade, né, ao seu reinado. Né? Pobre rei de Bangkok, educado em Oxford. Né? Então, repare que você tem já que um processo de ironia também, né? Porque se ele foi educado em Oxford, ele deveria ser um pouco mais sábio, né, do que demonstra essa sabedoria medíocre, né, que o texto explora em relação ao rei de Sião. Pequenino, bonito, decorativo, repara, pequenino, bonito, decorativo, né? Então o rei aqui, no caso, ele é decorativo. Na verdade, o que acontece não é um rei, né, que exerça, né, as suas funções da maneira, né, mais adequada. Ele é só um enfeite, é um enfeite real, né, digamos assim, que morreu especialmente para nos comover.
O filho que desejava, a Ásia não deu. E o desejo do filho era maior que a Ásia. Então, havia um desejo maior de um filho do que o desejo realmente de poder, né? No caso, né? Ter todo um poder em relação ao domínio da Ásia. Pobre Rei de Sião, que Camões não cantou. Então, aqui você tem uma referência. Camões cantou diversas figuras históricas, né? Figuras envolvendo o mundo da literatura, da cultura, o mundo português. Camões cantou Vasco da Gama, né? Se a gente pensar nos Lusíadas, Camões cantou Vasco da Gama, né? E aqui, esse Pobre Rei de Sião não mereceu nenhum versinho de Camões. Por quê? Porque esse Rei de Sião não é, né, tão importante assim. Aliás, ele não fez nada de importância que merecesse um canto, por exemplo, de Camões. Amou 3 mulheres e, em vez de 1000, e nenhuma lhe deu um filho varão. Então, aqui você tem uma referência a quê? A ideia de que os reis podem ter todas as mulheres que eles desejam, né? Aliás, eu vou voltar a lembrar do poema do Manuel Bandeira, né? Eu vou-me embora para Pasárgada, né? Lá sou amigo do rei, então lá eu posso ter tudo. É porque o rei pode dar tudo, e o rei pode ter tudo também, né? Quantas mulheres ele quiser, por exemplo, né? Mas nenhuma dessas 3 aqui lhe deu um filho varão. E sua costela real nasceu uma pequena siamesa, e aí aqui uma intertextualidade, né, com a Bíblia, né? Ao vê-la, o rei caiu para trás como um europeu. Por quê? Ele queria o quê? Um padrão, né, de beleza, né, nessa criança, um padrão, um perfil, né, que fosse um perfil essencialmente europeu. E aí o rei adoeceu, bebeu veneno e morreu, né? Óbvio, né? Então, assim, com esse processo, aqui a gente pode perceber que para o rei, na mentalidade do rei, ele sofreu o quê? Um processo de desumanização, não, de degradação, né? Um processo de degradação. Quer dizer, ter uma filha siamesa para ele é uma vergonha, né? Então, por isso esse rei morre. E o coração enegreceu de repente, e o corpo ficou todo fofo, quer dizer, ele incha. Então, você tem aqui justamente aquilo que eu acabei de comentar com vocês, a proposta do grotesco, né? O grotesco, ele aparece claramente aqui, né? A imagem nobre do rei, né? Ela muda, né? O coração dele, ao invés de ser vermelhinho, né, no sentido de... Aliás, a representação que a gente tem do amor normalmente é um coração vermelho, que é um coração preto, né? Quer dizer, um coração preto, digamos assim, sem o sentimento afetivo, tá certo? Um coração, vamos pensar na associação aqui com a morte, né? Quer dizer, o coração dele perdeu todo o afeto e ele morreu. O corpo ficou todo fofo, né? Então, assim, é patética. Essa caracterização do rei, né, ela vai na linha do patético. Né? Aí depois queimaram o corpo fofo, coração preto numa fogueira esplêndida. Então você tem todo um cerimonial aqui, né, de enterro, né, do rei. E a alma do rei de Sião fugiu entre os canais, pobre reizinho de Sião. Então, assim, é um reizinho, ó, ele diminui. Na verdade, ele nunca foi um grande rei, é um reizinho de nada. A gente pode pensar assim, porque tem pensamentos pequenos também, né? E se acabou se destruindo, né? Ou acabou, na verdade, terminando, finando, né? Com a sua vida, porque afinal de contas ele tomou o veneno, por uma situação banal, né? Uma situação em que a gente pode até pensar que o preconceito do próprio rei é que o destrói. Né? Ele queria um filho varão e não uma siamesa. Tá bom? O preconceito é um tema que a gente tem também nesse poema do Drummond. Sexta. Vamos dar primeiro uma lida no texto, depois a gente faz uma avaliação breve a respeito dele. Vamos lá. A família mineira está esquentando o sol, sentada no chão, calada e feliz. O filho mais moço olha para o céu. Para o sol, não. Para o cacho de bananas. Corta ele, pai. O pai corta o cacho e distribui para todos. A família mineira está comendo banana. A filha mais velha coça uma pereba bem acima do joelho. A saia não esconde a coxa morena, sólida, construída, mas ninguém repara. Os olhos se perdem na linha ondulada do horizonte próximo à cerca da horta. Tudo bem? Bom, vamos lá. Você tem aqui nesse texto se a gente fosse enquadrar naqueles campos temáticos do Drummond, é a família que me dei, né?
E, mais uma vez, a concepção de vida besta, né? Eita, vida besta, meu Deus, né? Que a gente tem lá no cidadezinha qualquer. Por quê? É um cotidiano monótono, né? Num horizonte bastante limitado dessa família, que está quase numa paralisia total, não é? Só o cacho da banana aí que corta um pouco com essa paralisia, tanto que a menina está até coçando a pereba acima do joelho, e aí vem um momento de um sensualismo, né? Mas meio grotesco, né? A coxa morena, sólida, construída, mas ninguém repara, quer dizer, só eu reparo, mais ninguém vai estar reparando, né? E assim, não é um texto que tenha uma sublimação familiar, social, né? A gente não tem. De uma certa forma, de uma maneira muito delicada, eu tenho uma ridicularização aí desse cotidiano dessa família mineira, né? Tá bem específico, né? Ele coloca ali que é a família mineira. A sesta, né, é o momento em que essa família está ali relaxando, está descansando, né? Após, normalmente, uma refeição, né? Então, assim, é o corpo que está descansando, está naquela modorra, né? Está naquele momento parado ou paralisado, né? Tanto que eles estão, a família mineira está quentando sol, né? Então ela está ali no sol, sentada no chão, calado e feliz. Então, veja, ela está calado. Então, a comunicação entre a família também não existe, eles estão caladinhos, né? Aí o filho que vai falar, né? Ele olha para o céu, para o sol não, ele olha para o céu. E olha para o cacho de bananas, né? Repare que o único movimento da família nesse período da sesta é justamente com as bananas. E aqui, ó, ele olha para o sol, não, ele olha para um outro amarelo, o amarelo das bananas, tá? Esse amarelo aqui que está chamando a atenção. Então, de uma certa forma, é mais interessante olhar para o amarelo da banana do que para o amarelo do sol. E aí ele pede, né? O pai corta o cacho, né? E aí o pai vai cortar esse cacho, né? E a família vai comer a tal da banana. A menina, né, tá coçando a pereba, quer dizer, ela tá ali impassível, né, num mundo aí, né, imutável, tá certo? Tá coçando a pereba, uma irritação aí passageira, né? É quase que uma nota dentro do que ele está relatando. E depois vem essa nota sexualizante, né? Deixa eu terminar a leitura, porque eu não terminei, né? Vamos lá. A família mineira olha para dentro, o filho mais velho canta uma cantiga, nem triste nem alegre, uma cantiga apenas, mole que adormece. Só o mosquito rápido mostra inquietação. O filho mais moço ergue o braço rude, enxota o importuno. A família mineira está dormindo ao sol. Então, veja, mas nessa não é uma estrofe porque o poema não tem estrofação, né? É um bloco só que a gente encontra. E nesse momento a gente percebe que ele repete aí algumas construções gramaticais e essas construções repetidas elas dão para a gente mais a ideia de monotonia, né? E fortalece essa ideia de monotonia usando exatamente o mesmo tipo de construção. Até que surge o mosquito, né? Então, veja, na verdade, só o mosquito rápido mostra inquietação. Então, se é só o mosquito que mostra inquietação, a família está toda quieta. Só o mosquito é que mostra inquietação, quer dizer, só o mosquito é que se move. Então, de novo, a ideia de uma irritação passageira. Então, você teve a irritação da pereba, da menina, e agora você tem a irritação do mosquito, né? Que vai quebrar um pouco dessa monotonia, né? Até certo... É meio patético, né? O mosquito que quebra a monotonia. E aqui embaixo, ó, o filho mais novo ergue o braço, rude enxota o importuno. Quem é esse importuno? Ó, aí você tem uma ação, né? É o coitado do mosquito aqui de cima, né? Então, assim, de vez em quando você tem uma reação, mas é muito pouco, tanto que a família volta para a mesmice, olha aqui, ó. A família mineira está dormindo ao sol. Então, a monotonia volta a reinar aqui nesse quadro familiar. Eu dividi o texto aqui em duas partes, mas, na verdade, o texto é um bloco só, tá bom? Eu que fiz a leitura em separado. Outubro 1930. Então, vamos aqui primeiro partilhar o texto para a gente poder ler e depois fazer uma análise breve, bem rapidinha do texto. Vamos lá, primeiro a leitura.
Suores misturados no silêncio noturno. O companheiro ronca, o ruído igual dos tiros e o silêncio na sala onde os corpos são coisas escuras. O soldado deitado pensando na morte. De 5 em 5 minutos, um ciclista trazia ao Estado-Maior um feixe de telegramas contendo, comprimida, a trepidação dos setores. O radiotelegrafista, ora triste, ora alegre, empunhava um papel que era a vitória ou a derrota. Nós descansávamos, jogados sobre poltronas, e abríamos para as notícias olhos que não viam, olhos que perguntavam. Às 3 da madrugada, pontualmente, recomeçava o tiroteio. O funcionário deitado não pensa na morte, pensa no amor tornado impossível no minuto guerreiro, e fecha os olhos para ver bem o amor com sua espada de fogo sobre a cabeça de todos os homens legalistas rebeldes. O inimigo resistia sempre e foi preciso cortar a água do quartel. Como resistisse ainda, a água circulou de novo, desta vez azul, de metileno. A torneira aberta escorre desinfetante. O canhão fabricado em Minas, suave temperamento local, não disparou. Olha a negra fugindo com a trouxa de roupa. Olha a bala na negra, olha a negra no chão e o cadáver com seios enormes expostos e inúteis. O general, com seus bigodes tumultuosos, era o mais doce dos seres e destilava uma ternura vaporosa em seu costume de usar culote sem perneiras. A um canto do salão atulhado de mapas em que telefones esticados retiniam trazendo fatos, levando ordens. Eu fazia, exercício fácil, a caricatura do seu imenso nariz, que todos acharam ótima e reprovaram com indignação cívica. A esta hora, no Recife, em Guaxupé, Turvo, Jaguará, Itararé, Baixo Gandu, Igarapava, Chiador, homens estão se matando com as necessárias cautelas. Pelo Brasil inteiro, a tiros, granadas, literatura explosiva de boletins. Mulheres carinhosas cosendo fardas com bolsos onde estudantes guardarão retratos das respectivas, longínquas namoradas. Homens preparando discursos, outros solertes, captando rádios, minando pontes. Outros são governadores, dando o fora, pedidos de comissionamento por atos de bravura, ordens do dia. O inimigo retirou-se em fuga precipitada, deixando abundante material bélico, 5 mortos e 20 feridos. Um novo, claro, Brasil surge, indeciso da pólvora. Meu Deus, tomai conta de nós. Deus, vela o sono dos brasileiros. Anjos alvíssimos espreitam a hora de apagar a luz de teu quarto para abrirem sobre ti as asas que afugentam os maus espíritos e purificam os sonhos. Deus vela o sono dos brasileiros, mas eles acordam e brigam de novo. Bom, um texto em que a gente percebe, evidentemente, aqui um cenário de guerra, né? Esse cenário de um choque social, se a gente fosse enquadrar lá nos campos temáticos do Drummond, é o choque social. Né? Esse texto só foi publicado na 2ª edição do livro Alguma Poesia. Vamos lembrar que a gente já está aqui, né? Outubro de 30, você já tem a quebra da Bolsa de Nova York, em 29, então você já tem um mundo muito confuso, né? Numa iminência, evidentemente, de guerra. É um poema, de uma certa forma, heróico e irônico. Né? Por quê? Heróico e irônico, porque ele está falando sobre um momento de guerra, um momento de luta. Eu espirrei de novo, não vou cortar esse vídeo, mas muito obrigada para quem me desejou saúde. Então, como eu estava falando, é um poema heróico, irônico aqui, em que a condição humana acaba sendo o grande alvo. Né? Num período de guerra, evidentemente, o alvo é o homem. Né? E aí o Drummond está colocando esse homem como alvo. Agora, é um texto bem modernista, você repara que as imagens são muito rápidas. Né? Olha, suores misturados no silêncio noturno. O companheiro ronca, o ruído igual dos tiros e do silêncio. Quer dizer, são imagens colocadas quase que em processo ali de coordenação, né, que é técnica modernista, e uma
uma dúvida muito grande, né? Uma incompreensão muito grande do eu lírico em relação a essa autodestruição do homem pelo próprio homem. É um texto cético, Drummond, né? Tem esse caminho da descrença, da ironia também, né? Um trabalho que ele faz, numa situação que é trágica, mas que é vista em alguns momentos com solenidade, outros momentos com um pouquinho mais de ironia, né? Repare que ele coloca o ruído igual dos tiros e o silêncio na sala onde os corpos são coisas escuras, né? Então, o corpo é uma coisa escura. Repare, é a ideia da consequência da revolução, mas a falta de humanidade, né? O corpo é uma coisa escura, é como se fosse um pedaço de nada, né? Que está ali estendido. Outra coisa, se a gente observar o ritmo, né? Ele recria essa rapidez também, né? Deixa eu voltar aqui. Essa rapidez também nos dá a ideia do ritmo de uma cena de guerra, né? Porque, olha, a gente tem momentos, né, rápidos, né? O companheiro ronca, né? Então parece que foi o momento de um tiro, né? Um tiro rápido, né? Então tem esse dinamismo que lembra também o dinamismo cinematográfico, a gente não pode negar que são, e aí, imagens cinematográficas, lado a lado. E aí ele coloca um trecho em prosa, né? Embora a gente tenha aqui um trecho em prosa, ele não deixa de ser poético, né? E aí, ó, de 5 em 5 minutos, um ciclista trazia ao Estado-Maior um feixe de telegramas contendo comprimida a trepidação dos setores. Quer dizer, ele vem trazendo as notícias comprimidas, porque telegrama você diminui tudo, né? Para você poder pagar menos, né? Evidentemente, na hora que você passa o telegrama, quanto menos você escreve, menos você paga, né? Aí vem o radiotelegrafista, hora triste, hora alegre, e empunhava um papel que era a vitória ou a derrota. Então, quando ele está triste, evidentemente, a derrota. E quando ele está alegre, evidentemente, a vitória. Repare que eu tenho aqui um quiasmo, né? Se a gente for ligar, ó, derrota com triste, certo? Vitória com alegre. Então, seria basicamente isso. Eu vou colocar aqui em cima, para você perceber que eu vou fazer um X, né? Então, ele fala em triste, depois ele fala em alegre, certo? Embaixo ele vai falar em vitória, né? E depois ele fala em derrota. Então, se a gente ligar os elementos lógicos, né? A derrota é triste e a vitória é alegre. Então, você faz um X aqui entre os elementos. Isso a gente chama de quiasmo. Justamente por causa desse X. Tá bom? Nós descansávamos jogados sobre poltronas e abríamos para as notícias olhos que não viam, olhos que perguntavam, né? Então, assim, num momento de guerra, a dúvida é frequente. 3 da madrugada, recomeça o tiroteio. Quer dizer, de 5 em 5 minutos você vem com notícia, mas às 3 da madrugada começa a guerra de novo, batalha de novo, né? Aí vem o funcionário deitado, de novo, a imagem rápida, né? O funcionário deitado não pensa na morte, pensa no amor, tornado impossível no minuto guerreiro. A guerra destrói tudo. Inclusive o amor. Fecha os olhos para ver bem o amor com sua espada de fogo sobre a cabeça de todos os homens legalistas e rebeldes. Quer dizer, você só consegue ter o amor se você fechar os olhos e imaginar esse amor, porque em termos de realidade você não concretiza esse amor, né? E aí vem de novo um trecho em prosa, né? Repare que é um parágrafo. A gente pode chamar isso aqui de prosa poética, né? Porque ele está numa formatação de prosa, mas ele tem som de poesia, né? Tem um trabalho poético modernista, mas tem um trabalho poético. Ele diz assim: o inimigo resistia sempre se foi preciso cortar a água do quartel, então estratégia de guerra. Como resistisse ainda, quer dizer, continua resistindo mesmo sem a água circulou, mas com azul de metileno. A torneira aberta escorre desinfetante, né? O canhão fabricado em Minas. É interessante isso, ó. São estratégias de guerra. Mas esse canhão fabricado em Minas, né? Essa Minas, evidentemente, a gente está associando aqui a Minas Gerais, a terra do Drummond. Mas dá uma ideia, né, de caráter universal da guerra, né? Minas não obrigatoriamente fabricaria canhões, mas Minas, né, também estaria envolvida, como o mundo inteiro estaria envolvido num momento de guerra em que os canhões são ativados, né? Aí vem a cena da negra, né, que a gente tem um momento de erotismo, né? A gente tem um erotismo aqui nos seios enormes, expostos e inúteis, né? E a gente tem a morte, né? Aqui é uma cena de horror, na verdade. Isso é uma cena de horror à guerra, né? E aqui, quando ele coloca seios enormes, expostos, inúteis, ele está dando uma exagerada, né? É um processo que lembra um pouco o expressionismo, né? Mas aqui é uma cena de horror. Ó. Olha a negra, a negra fugindo,
Repare que ele repete 2 vezes, olha negra, parece, olha como ela está correndo, você tem que olhar de novo, porque ela já se distanciou, né? A negra fugindo com a trouxa de roupa, olha a bala na negra, acertaram a negra, olha a negra no chão, né? Então, é um momento de destruição de uma pessoa inocente, né? Que estava fugindo, tentando sobreviver à guerra. Bom, aí vem a cena, esse momento é o mais irônico, né? E o general com os bigodes, e ele diz, né, que ele estava fazendo uma caricatura do imenso nariz, que é fácil fazer uma caricatura de imenso nariz, de acordo com o que ele coloca, e aí ele relata para a gente aqui o que está acontecendo em outros lugares, né? Então, o que está acontecendo em outros lugares? Recife, Guaxupé e etc. Homens estão se matando com as necessárias cautelas, né? Então, a guerra aqui, nesse caso, é uma guerra entre pessoas que estão no mesmo país, porque esses espaços que ele está mencionando aqui, né, eles fazem parte de uma mesma localização, né, de um mesmo país, tá certo? Homens estão se matando com as necessárias cautelas. É complicado, né? Mas você vai ter cautela para matar. Na verdade, você tem cautela para sobreviver e não para matar, né? Bom, e aí, né, pelo Brasil inteiro ativos, tá vendo? Então, por isso que ele coloca para a gente antes, ele dissemina pelo texto o nome dos lugares, depois ele recolhe, né? Porque não são só esses lugares, é o Brasil todo, o Brasil inteiro está em guerra, está nesse meio tumultuoso, né, de guerra, né? Então, assim, tem atos de bravura, tem ordens do dia, né? Tem a notícia aqui de novo, ó, o inimigo retirou-se em fuga precipitada, deixando abundante material bélico, 5 mortos, 20 feridos. Quer dizer, isso aqui é um relato do que aconteceu naquele instante de guerra, né? Agora, há uma dúvida aqui com relação ao inimigo, quem é realmente o inimigo na guerra, né? É a discussão. E aí vem o pedido, né? Meu Deus, tomai conta de nós, que ninguém mais toma conta de nós, né? Deus vela o sono e o sonho dos brasileiros, tá? Porque os brasileiros aqui, eles, né, vivem um tempo de maus espíritos, né? Vivem um tempo de luz apagada, né? Vivem um tempo de horror, de guerra, um tempo triste, um tempo em que há uma gratuidade na destruição do homem provocada pelo próprio homem. Então, Deus, né? Só Deus para nos ajudar. Explicação. Meu verso é minha consolação. Meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem sua cachaça. Para beber, copo de cristal, canequinha de folha de Flandres, folha de taioba, pouco importa, tudo serve. Para louvar a Deus, como para aliviar o peito, queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalhos, é que faço meu verso. E meu verso me agrada. Meu verso me agrada sempre. Ele, às vezes, tem um ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota, mas não é para o público, é para mim mesmo essa cambalhota. Eu bem me entendo. Não sou alegre, sou até muito triste. A culpa é da sombra das bananeiras de meu país. Esta sombra mole, preguiçosa. Há dias em que ando na rua de olhos baixos, para que ninguém desconfie, ninguém perceba que passei a noite inteira chorando. Estou no cinema vendo fita de Ruth Gibson. De repente ouço a voz de uma viola. Saio desanimado. Ah, ser filho de fazendeiro. À beira do São Francisco, do Paraíba, de qualquer córrego vagabundo, é sempre a mesma sensibilidade. E a gente, viajando na pátria, sente saudades da pátria. Aquela casa de 9 andares comerciais é muito interessante. A casa colonial da fazenda também era. No elevador, penso na roça. Na roça, penso no elevador. Quem me fez assim foi minha gente e minha terra. E eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. A Europa é uma cidade muito velha, onde só fazem caso de dinheiro, e tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. O francês, o italiano, o judeu falam uma língua de farrapos. Aqui, ao menos, a gente sabe que tudo é uma canalha só. Lê o jornal, mete a língua no governo, queixa-se da vida, a vida está tão cara. E no fim, dá certo. Se meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou. Eu não disse ao senhor que não sou, senão poeta? Bom, evidentemente esse texto
eu vou voltar aqui para a gente poder retomar algumas passagens, o que a gente pode chamar de metapoesia, né? Ele é a poesia falando sobre a própria poesia. Então, o processo metalinguístico está bem evidente aqui nesse texto do Drummond. E está contemplando, é a poesia contemplando a própria poesia. É a explicação, né, da poesia por meio da própria poesia. Então, o eu lírico está explicando aqui, né, o significado da poesia para ele, tá bom? E a relação dele com as palavras, né? Uma relação que é quase que amorosa, né? Uma relação de dependência também do eu lírico em relação à palavra e do poema, evidentemente, em relação a esse trabalho com a palavra. E aí ele diz que o meu verso é minha consolação. Então, o que o consola é justamente a poesia. A poesia é a consolação dele, mas a poesia também é o que lhe dá prazer. Então, meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem a sua cachaça. Aquilo que lhe dá prazer também é a válvula de escape. Né? Se a gente pensar que a cachaça é álcool, né? E o álcool muitas vezes ele é consumido como uma válvula de escape. E para beber serve qualquer copo, de cristal, canequinha de folha de Flandres, qualquer um serve. O importante, na verdade, é você beber a cachaça. Como ele disse que o meu verso é a minha cachaça, então o que é importante é beber o verso. Tá? Então, o importante é a própria poesia. Repare que ele está jogando aqui com duas metáforas, né? Aliás, é a mesma, né? Meu verso é minha consolação, meu verso é minha cachaça. Ele está jogando aqui com duas metáforas em que a ideia de que a poesia o satisfaz, a poesia o alimenta, a poesia é a sua válvula de escape, acaba sendo marcante aqui na significação dessas duas metáforas iniciais, né? Para louvar a Deus, como para aliviar o peito, queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalhos, é que faço meu verso. Então, repare, como o verso é o escapismo dele. Tá bom? Então, ele compara aqui, né? Para louvar a Deus e aliviar o peito. Quer dizer, é a válvula de escape mesmo. Não é? Ele faz a poesia. Para queixar o desprezo da morena, então a infelicidade amorosa. Para ele cantar essa infelicidade amorosa, ele também vai fazer a poesia. Para falar da vida, para falar do trabalho dele, é que ele escreve versos. E o meu verso me agrada. Porque se o verso o agrada, né, todos esses elementos que estão aqui citados anteriormente também o satisfazem de alguma maneira. Né? É uma visão romântica aqui, né? Principalmente porque é evasionismo de novo. Né? Como é que eu fujo dos problemas? Eu fujo por meio da minha poesia. Né? Meu verso me agrada sempre. Né? Ele repete essa ideia de que o verso realmente é a válvula de escape. Ele, às vezes, tem um ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota. Repare, ele dá vida para o poema. O poema ele ganha vida fora das mãos do poeta. Mas o poema não dá cambalhota para o público, é para ele mesmo. Quer dizer, é aquela coisa, o poema dá uma virada, né? Para ele mesmo. Então, a ideia seria de que ele está compondo e, de repente, ele vem uma proposta diferente daquela que ele vinha desenvolvendo. Então, o poema vira, ele muda, ele se altera, né, na sua composição, né, no seu movimento poético. Eu bem me entendo. Não é? Então, assim, a cambalhota aqui, né, do poema é a cambalhota daquilo que ele está pensando, daquilo que ele está expressando. Então, ele se entende por meio dessa cambalhota também. E ele diz, não sou alegre, sou até muito triste. Né? Só pode dizer que sou poeta. A culpa é da sombra das bananeiras do meu país, esta sombra mole, preguiçosa. E aí, olha aqui uma referência à ideia do brasileiro preguiçoso. E a culpa de quem é? É da sombra mole. Então, a culpa é do calor. Né? Há dias em que eu, na rua, de olhos baixos, para que ninguém desconfie, ninguém perceba que passei a noite inteira chorando. Ele acabou de dizer na estrofe anterior que ele é até muito triste. Não sou alegre. Sou muito triste, então por isso que ele chora. E aí ele vai falar do cinema, repare a interferência aqui de um elemento muito moderno para o início do século XX, né, que é o cinema, mas aí ele ouve a voz de uma viola e ele sai desanimado. Quer dizer, o cinema, ao invés de o distrair, ele acentua o seu desânimo, ele acentua a tristeza do eu lírico. Ser filho de fazendeiro, isso é o próprio Drummond. Né? Drummond era filho de fazendeiros. À beira do São Francisco, Paraíba, de qualquer córrego vagabundo, é sempre a mesma sensibilidade. Repare que ele faz a pausa, porque ele está sendo irônico. Porque se o córrego é vagabundo, né, essa sensibilidade poética
né, ela acaba sendo, muitas vezes, esvaziada, e é sempre a mesma sensibilidade. Claro que ele também lança para a gente aí a ideia de que existem alguns lugares comuns nos textos poéticos. Então, você vai falar, vamos supor aqui, do Rio São Francisco, do Rio Paraíba, né, ou de qualquer rio, você fala sempre da mesma maneira, né? Você não altera o processo criativo, o processo poético criativo, né? E aí ele vai começar um elogio meio que irônico ao Brasil. E a gente viajando na pátria sente saudades da pátria. Por quê? Porque a pátria vai perdendo a sua identidade. Tanto que ele vai falar de casa de 9 andares, depois ele fala na casa colonial. Né? A casa de 9 andares é interessante, é moderna, mas a casa colonial, que era antiga, também era interessante. Então, há um registro aí de que a nossa história ela vai se dissolvendo a partir do momento em que algumas construções de passado são substituídas por construções modernas. Né? No elevador, penso na roça. É interessante, olha só, de novo, o mecanismo, modernidade, né? O elevador remete à modernidade, remete também à ideia de cidade grande, e remete aqui, ó, a essa casa de 9 andares. Tá? Se ela tem 9 andares, provavelmente não vai ter um elevador. Né? No elevador, penso na roça. Onde é que está essa roça? Essa roça está aqui, olha, na casa colonial da fazenda. Tudo bem? Então, ele retoma as duas ideias anteriores por meio de 2 ingredientes, o elevador e a roça. Na roça, penso no elevador. Então, quando eu estou na cidade, eu penso no campo. Quando eu estou no campo, eu penso na cidade. E repara uma coisa aqui, note que o Drummond está se valendo de um recurso que a gente chama de quiasmo, ou quiasma, como você preferir. Né? Porque eu vou juntar o elevador com elevador, né? Roça com roça. Então, eu faço um cruzamento aqui entre os versos, eu faço um X. Né? Isso a gente chama de quiasmo. Quem me fez assim foi minha gente, minha terra. E eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Há uma cumplicidade entre a maneira como ele é e a pátria, e a terra onde ele nasceu. Né? E ele gosta disso. Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. Então, se suspirar pela Europa é uma burrice, o bom é suspirar por quem? O bom é suspirar pelo Brasil. Então, não vamos suspirar pela Europa, suspiremos pela nossa pátria, suspiremos pelo Brasil. E aí você tem uma vertente meio nacionalista. Mas lembre que o nacionalismo dos modernistas, ele é um nacionalismo crítico, tá legal? Não é aquele nacionalismo fanista, típico dos românticos, tá? E aí ele vai falar das atrizes, né, de pernas adjetivas que passam a perna na gente, né? Mas aí depois ele vai falar que aqui no Brasil a gente também passa a perna um no outro, só que a diferença é que aqui no Brasil a gente sabe quem é que vai te passar a perna. Né? Ele coloca aqui embaixo, ó. Aqui ao menos a gente sabe que é tudo uma canalha só. Então, todos nós brasileiros somos canalhas. Né? Lê o jornal e olha só, uma coisa super atual, mete a língua no governo, queixa-se da vida que está tão cara. Isso são coisas que a gente está vivendo. Nós estamos em 2021, né? E nessa altura do ano que nós estamos, eu estou fazendo esse vídeo hoje no dia 2 de setembro de 2021, todo mundo está metendo a língua no governo, todo mundo está se queixando da vida, e a vida está muito cara. Mas, no fim de tudo, acaba dando certo. Né? Quer dizer, no Brasil as coisas não são melhores que na Europa, mas elas, pelo menos, são mais às claras. A gente sabe o que está acontecendo. Né? A Europa te engana. E aí ele termina, né? Se meu verso não te deu certo, foi seu ouvido que entortou. Repare, ele joga a culpa para você, ele está sendo hostil com o leitor. Ele atribui ao leitor a responsabilidade de um certo descompasso, né, entre o texto e a leitura dele. Isso me lembra um pouco Machado de Assis, né, porque você tem no Machado, ele chega a dizer, se você não entendeu o meu livro, a culpa não é minha, a culpa é tua. Né? É o capítulo senão do livro, que a gente tem lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, em que ele joga a culpa para o leitor. Ele diz, o meu estilo de escrever, é o Brás Cubas, né, o narrador do Memórias Póstumas, o meu estilo de escrever é como o caminhar dos ébrios, dos bêbados. Guia na direita, guia na esquerda, escorrega, cai. Então ele diz, olha, se você não entendeu o meu livro, o senão, o defeito do livro és tu, leitor. Aqui é basicamente a mesma coisa. Se o meu verso não deu certo, o defeito és tu, leitor. Eu não disse ao senhor que não sou senão poeta? Você quer que ele diga coisas lógicas, claras, mecânicas? Não, eu sou um poeta. E o poeta, o que o poeta vai fazer? O poeta, ele vai desenvolver todo um trabalho com a palavra que vai muito além daquele sentido denotativo da palavra que a gente encontra nos dicionários.
né? Ser poeta significa trabalhar a poesia. Aliás, poesia vem de poieses. Poieses é o exercício que você faz com a palavra. E isso ele fez muito bem nesse texto, explicou muito bem o que é a poesia dele. Romaria. Vamos lá. Os romeiros sobem a ladeira cheia de espinhos, cheia de pedras. Sobem a ladeira que leva a Deus e vão deixando culpas no caminho. Os sinos tocam, chamam os romeiros. Vinde lavar os vossos pecados. Já estamos puros. Sino, obrigados. Mas trazemos flores, prendas e rezas. No alto do morro, chega a procissão. Um leproso de Jopa empunha o estandarte. As coxas das romeiras brincam no vento. Os homens cantam, cantam sem parar. Jesus no lenho expira magoado. Faz tanto calor, há tanta algazarra. Nos olhos do santo há sangue que escorre. Ninguém não percebe, o dia é de festa. No adro da igreja há pinga, café, imagens, fenômenos, baralhos, cigarros e um sol imenso que lambuza de ouro o pó das feridas e o pó das muletas. Meu bom Jesus, que tudo podeis, humildemente te peço uma graça. Sarai-me, Senhor, e não desta lepra do amor que eu tenho e que ninguém me tem. Senhor, meu amo, dai-me dinheiro, muito dinheiro, para eu comprar aquilo que é caro, mas é gostoso. E na minha terra ninguém não possui. Jesus, meu Deus, pregado na cruz, me dai coragem para eu matar um que me amola de dia e de noite, e desgracinhas a minha mulher. Jesus, Jesus, piedade de mim. Ladrão eu sou, mas não sou ruim, não. Porque me perseguem, não posso dizer. Não quero ser preso. Jesus, ó meu santo. Os romeiros pedem com os olhos, pedem com a boca, pedem com as mãos. Jesus, já cansado de tanto pedido, dorme sonhando com outra humanidade. Bom, vamos voltar aqui no texto, para a gente pegar desde o princípio, né? Vamos fazer uma análise bem breve mesmo. Primeiro, o título chama-se Romaria, e você percebeu ao longo da leitura que nós temos aqui realmente pessoas, são romeiros, aliás, os romeiros sobem a ladeira cheia de espinhos. Notem que o subir aí dá a ideia de verticalidade, né? E essa verticalidade, a partir de um certo momento do texto, vai começar a se converter em horizontalidade, porque eles vão se encontrar com o quê? Com o plano terreno, né? Esses romeiros sobem a ladeira cheia de espinhos, como os espinhos do martírio de Jesus, cheia de pedras, né? Sobem a ladeira cheios de martírio do corpo. Subir a ladeira é um martírio, como se fosse um martírio semelhante ao sofrido por Jesus Cristo. E aí vem, os sinos tocam, chamam os romeiros, vem de lavar vossos pecados, quer dizer, como se o sino estivesse chamando, né? Para que as pessoas participassem dessa cerimônia, para que eles limpassem o corpo, a alma de todos os pecados que eles haviam cometido. Quer dizer, você vai notar que a partir de agora vem alguns pedidos e algumas motivações muito mundanas desses romeiros, né? Já estamos puros, sim, obrigados, mas trazemos flores, prendas e rezas. Quer dizer, puros eles realmente não estão, né? Mas eles se acreditam puros. Então, por que a gente vai subir, né, a ladeira? A gente vai subir a ladeira para fazer pedido, né? E aí, no alto do morro, chega a procissão. E aí você tem um registro de um retrato, né, dos hábitos religiosos desses romeiros, que são os romeiros mineiros, né, evidentemente. Aí você tem um leproso, né, que já tem um corpo que é martirizante, né, mas aí você tem, logo depois, as coxas das romeiras brincando, os homens cantando sem parar, cantam, repare, ele repete o verbo cantar para dar a ideia da intensidade do cantar. Então, ao mesmo tempo que você tem aqui, na parte de cima, né, a ideia, né, do romeiro, do leproso, perdão, sofrendo, você tem os homens cantando logo depois. Jesus no lenho expira magoado, repare que é uma cerimônia religiosa em que se repete, né, o martírio de Cristo, o calor, né, do clima, do espaço, a algazarra, engraçado, é uma cerimônia triste, então não deveria haver algazarra. Então as pessoas estão ali meio que festejando uma cerimônia entristecedora. Nos olhos do santo, há sangue que escorre. Ninguém não percebe, porque as pessoas não olham para Jesus.
vem aqui, me responde uma coisa. Quantas vezes você, por exemplo, no Natal, ergue um brinde ao menino Jesus porque é aniversário dele? Fala a verdade. Você está preocupado com o Papai Noel, com trocar os presentes, né? Mas você não pega e brinda ao Jesus que está fazendo aniversário no dia 25 de dezembro. Concorda comigo? A mesma coisa. A Sexta-feira da Paixão é um momento de tristeza, de dor, de lamentação. Então, você tem que perceber o quê? O sofrimento de Cristo, porque, de acordo com o cristianismo, ele sofreu por nós. Tá bom? Mas ninguém não percebe o dia de festa. Né? E aí ele coloca assim, no adro da igreja, olha como é festa. Tem pinga, café, imagens, baralho, cigarro, tem vícios todos ali, né? E as muletas que dão de novo a ideia do sacrifício e do martírio. Meu bom Jesus, que tudo podeis, humildemente te peço uma graça. Pronto, aí começa o desfile de interesses individuais, né? Das pessoas aqui pedindo uma graça. Na verdade, se a gente pensar bem, ninguém merece o perdão ou merece a graça, porque está todo mundo fingindo aqui que é merecedor, não é? São pessoas que, de uma certa forma, estão oprimidas pela desgraça, pela falta, mas são pessoas que estão desejando, né, uma salvação que não lhes é muito justa. Né? Então, ó, Senhor, sarai-me, Senhor, e não desta lepra. Repare, ao invés de pedir para sarar da lepra, não é da lepra, é do amor. Não é? É do amor que eu tenho e que ninguém me tem. Então, é mais importante, né, a desgraça amorosa do que o sofrimento físico. Né? E aí vem o outro pedir, Senhor, meu amo, dai-me dinheiro. Você vai pedir dinheiro para Jesus. Então, olha a subversão do sagrado. Né? Você tem a subversão do sagrado e as verdades estão sendo apresentadas. O que essas pessoas realmente pensam. O quanto elas não são cristãs. O quanto elas não são pessoas de fé. São pessoas interesseiras. Tanto que eu peço dinheiro para quê? Para comprar aquilo que é caro, mas é gostoso. E que os outros, eu quero ter, porque os outros não têm, quer dizer, ainda para fazer inveja para os demais. Né? Jesus, meu Deus, pregado na cruz, me dai coragem para eu matar um que me amola. Quer dizer, você está pedindo para Jesus te dar coragem para você cometer um delito gravíssimo, que é matar o próximo. Não é? Então, olhe como o Drummond ele vai destruindo, não é, as imagens ao longo do texto. Jesus, Jesus, piedade de mim, realmente, tem que ter piedade, né? Os pedidos que vocês fazem. Ladrão, eu sou, mas não sou ruim, não. Não sou ruim, não. Repare, isso é bem oralidade, né? Está repetindo a negação 2 vezes. Porque me perseguem, não posso dizer, não quero ser preso, Jesus, ó meu santo. Quer dizer, você é perseguido por algum motivo. Se você fosse realmente inocente, você diria por que você está sendo perseguido, mas você não revela. Então, alguma culpa você tem. Né? Depois, os romeiros pedem com os olhos, pedem com a boca, pedem com as mãos. Eles pedem. Né? Jesus, já cansado de tanto pedido, dorme sonhando com outra humanidade. Que outra humanidade? Uma humanidade melhor, que peça menos e faça mais. Né? Há uma grande contradição nesse texto entre os desejos humanos que estão sendo elencados aqui e o ideal de espiritualidade. Não é? É uma visão irônica que o Drummond tem da religiosidade, ou melhor, da falsa religiosidade. Porque o que as pessoas valorizam aqui, na verdade, você tem uma valorização do que seria o baixo, não é? E não uma valorização da fé, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. As pessoas não sabem o que é isso. Então, um grupo de pessoas interesseiras e que se vale da suposta fé para conseguir algum tipo de benefício. Você deve conhecer muita gente assim. Infelizmente, tem muita gente assim. Poema da purificação. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo e o anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Bom, é um tom apocalíptico, né, que eu tenho nesse poema da purificação, né? É o combate entre o anjo bom e o anjo mau, né? O bem derrota o mal, só que o bem derrota o mal com crueldade. Né? Então, se o bem derrota o mal com crueldade, o bem não é tão melhor, né, que o mal.
né? Porque esse bem ele vai liquidar o adversário aqui, no caso, que é o anjo mau. E além disso, quando esse anjo mau, o corpo dele cai no rio, as águas elas se tornam estéreis, né? Tanto que os peixes todos morrem, né? Então, esse corpo do anjo mau mata todos os peixes. E aí ele termina, a gente pegar essa última estrofe aqui, né? Ele termina dizendo o quê? Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo. Né? E outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Isso aqui, de uma certa forma, né, acaba se tornando meio ambíguo, né? Porque a gente percebe que vem um novo anjo, né? Só que ele pensa na a ferida do anjo batalhador. Então, será que esse novo anjo, né, ele veio para acertar as coisas que estavam em desacordo com a ideia tradicional de bem e mal? Ou será que ele vai continuar, né, essas batalhas do anjo bom, né, matando o anjo mau? Se a gente observar, a gente tem aqui uma contradição, né? Porque se o anjo é bom, ele não mata, mesmo que seja um anjo mau. Tudo bem? Se o anjo é bom, ele não vai jogar o corpo do anjo mau no rio. Né? Então, a gente tem uma grande dúvida, né, em relação ao quê? Ao que é realmente bondade, tá? E o que é realmente maldade. Então, até que ponto esse anjo, né, esse anjo bom, ele também não é um anjo mau, né? Ele também não é um anjo, digamos assim, de atitudes más. Né? As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava. Então, olha a força. Se esse sangue não descora, né, a gente tem a força do quê? Do sangue. Né? Ou melhor, da cor do sangue. Mas é a força de um sangue do mal. Tá certo? Porque é o sangue do mal. E os peixes todos morreram, porque o mal mata. Né? É engraçado, esse anjo mau, ele continua sendo mau mesmo depois de morto, porque o sangue dele mata todos os peixes. Né? Mas a culpa desses peixes morrerem também é do anjo bom. Né? Porque se o anjo bom não tivesse matado o anjo mau, não tivesse jogado o corpo dele no rio, os peixes não teriam morrido. Tá certo? Então, os dois são. Na verdade, a ideia que a gente tem mais aqui é de que os dois são realmente maus. Né? Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo. Né? Talvez seja essa luz, né, que traga esse processo aqui de purificação, ou tente trazer esse processo de purificação. Apareceu para clarear o mundo, tá vendo? Se vai clarear o mundo, vai purificar. Tá? E o outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Quer dizer, como esse anjo, como eu já falei, né? Como esse anjo pensou essa ferida? Né? Ele pensou de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Né? Então, a gente vai continuar tendo anjos vingadores, né? Quase uma ideia aqui meio... Quase não, ela é, né, contraditória, né? Porque um anjo não pode ser um anjo, né, vingador. Né? Essa ideia de anjo vingador ela acaba sendo meio inesperada. Né? É o anjo do bem, não o anjo do mal.